Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus para todos. Que bom, gente. Já ainda é 11 horas, gente. Pode ficar aqui muito tempo. Não, vamos por esse relógio aqui. Vamos nos guiar por esse, porque está na casa de Deus. Vamos nos guiar por esse. Deus parou o tempo. Estou brincando. Vamos para a hora certa, mas... Então me dá aqui meu celular, porque senão eu vou passar da hora aqui e só para amanhã de manhã. Aí vira vigília, né? Aí fica meio complicado, a gente não sai daqui. Queridos, a gente está aqui hoje, assim, feliz sim, mas de certa forma um pouco abatido, porque a gente perdeu um amigo muito, muito querido nosso, né? Nós perdemos ontem um homem de Deus que não era um amigo, era um irmãozão para a gente, né? Não sei se vocês conheceram o pastor Ricardo, esposa da pastora Shirley. Ontem ele faleceu, e isso assim mexeu muito com a gente, muito mesmo. Quase que eu não vinha para cá hoje. Faltou pouco para mim desistir de vir, porque realmente abalou muito. O Ricardo era um irmãozão nosso, era alguém muito especial, mas infelizmente ele partiu, né? Ainda jovem, mas o importante é que ele está com o Senhor, né? Ele partiu debaixo da promessa de Deus, e o sepultamento será amanhã. E nós estamos aqui porque Deus ele é fiel, né? Ele é poderoso, ele é grande e vai continuar nos abençoando. Então peço que os irmãos orem pela família, né? Pela pastora Shirley, pela família, pela igreja lá da Bandeirante, que ele era pastor lá da Sara Bandeirante, né? Para que a igreja possa prosseguir, continuar, mesmo com essa perda que a gente sabe que não tem como reverter, né? Mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Então, peço que os irmãos não esqueçam de orar pela Shirley, pela sua família, pedindo que dê graça, que dê força, que dê entendimento, sabedoria para prosseguir. A gente sabe que perder um ente querido não é fácil, né? Por mais que a gente console, por mais que a gente diga que o Espírito Santo vai auxiliar, por mais que a gente saiba que ele está bem guardado, mas nós não fomos criados para perder, né? Nós fomos criados para ganhar, nós fomos criados para adquirir, nunca para deixar de lado. Então eu queria até pedir que os irmãos agora, mesmo sentados, que você baixasse sua cabeça agora comigo. Eu quero que você ore pela família do pastor Ricardo, né, pela Shirley, pelos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero, nesse momento, Senhor, declarar que Tu és grande. Declarar, Senhor, que nós Te amamos, que nós Te adoramos, não porque o Senhor faz alguma coisa, mas nós Te adoramos porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nesse momento, Espírito Santo, eu quero orar pela vida da Shirley, da sua família. Abençoa os seus filhos, ó Deus, sua netinha. Meu Deus, guarda os seus parentes. Espírito Santo, que tudo ocorra, Senhor, segundo o Teu propósito. Que o Senhor possa consolar aquela família de forma sobrenatural e saber que o Senhor não vai desamparar nenhum deles, mas que o Senhor vai continuar cuidando deles em nome de Jesus. Nós abençoamos aquela família com toda a sorte de bênção e declaramos que o Senhor é o nosso Deus e nada vai nos faltar em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero ler com vocês um texto que é um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus, ela nunca fica velha, nunca. Ela sempre é nova, ela sempre tem algo novo para nós. E está no capítulo 37 de Ezequiel, capítulo 37, versículos 6 e versículo 7. Ezequiel, capítulo 37, versículos 6 e versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava.
E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amém? Bom, queridos, eu queria falar hoje, né, um pouco, eu quero hoje dar um tema à minha mensagem, para que vocês guardem isso. E o tema da minha mensagem é: Deus procura profetas. Então, mesmo que você não se lembre de nada do que eu vou pregar hoje, mas eu queria que você se lembrasse desse tema. Deus procura profetas. Queridos, nós estamos vivendo hoje num mundo de muita crise, né? Há uma demanda muito grande das pessoas. As pessoas estão doentes, necessitadas. As pessoas estão morrendo sem salvação. As pessoas estão vivendo sem paz, né? O irmão falou sobre ontem aqui um trabalho com os casais, bênção, porque muitos casais estão vivendo em destruição, em separação, outros vivendo crises financeiras, doenças, né? Crise com os filhos. Então o mundo está meio que ponta cabeça, né? O mundo está vivendo um caos total, um caos tremendo. Para vocês terem uma ideia, igrejas fechando, né? Pessoas se desviando dos caminhos do Senhor, pessoas abandonando Deus e seguindo outras coisas, governo se corrompendo, né? Nações proibindo falar do nome de Deus, terremoto, fome, miséria, enfim. Nós percebemos que o mundo está vivendo um caos total, porém, ainda existe um povo na terra que Deus pode contar. E este povo chama-se nós, a igreja dele. Só que mesmo dentro dessa igreja, mesmo dentro desse povo que Deus levantou, que Deus pode contar, né? Ele pode contar comigo, pode contar com você, mas mesmo no meio de cada um de nós, mesmo no meio da igreja, Deus está procurando profetas. Deus está procurando homens e mulheres que possam falar por Ele. Eu digo isso, irmãos, porque Deus, Ele não vai descer do céu para falar. Ele não vai descer do céu para ajudar as pessoas assim, humanamente falando, palpadamente falando, de forma palpável. Não. Deus está precisando de profetas, pessoas com quem Ele possa realmente dizer: com esse eu posso contar. E aí, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse tema que eu escolhi hoje, eu me lembro de Isaías, capítulo 6 de Isaías. Quando o Senhor estava desesperado lá, Deus procurando alguma forma de falar para a humanidade, procurando alguma forma de trazer para a humanidade uma revelação da sua palavra, uma revelação da sua vontade, a Bíblia diz que Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Queridos, Israel naquela época estava vivendo numa situação tão ruim quanto hoje, né? Israel estava se desviando dos caminhos do Senhor, Israel estava longe de Deus, né? Havia prostituição, havia, né, adultério, havia segregação, havia pessoas longe de Deus, se estabelecendo deuses estranhos no meio de Israel, e Deus está dizendo: a quem eu vou enviar, o que é que vamos fazer, com quem eu posso contar? E Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, queridos, nessa relação Deus-homem, nessa relação entre Deus e nós, Deus quer falar para que você possa escutar. Amém? Então Deus não quer falar com o mundo. Eu queria que você entendesse isso hoje com muita clareza. Deus não quer falar com aquela pessoa que não conhece Ele. Deus não consegue falar com o homem carnal. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Então Deus só pode falar com homens e mulheres espirituais. Então nessa relação entre homem e Deus, Deus quer falar com o seu povo. Está entendendo? Então Deus quer que você escute Ele. Para quê, pastor João? Para que você fale para o outro. Então quem vai falar para o ímpio, quem vai falar para o carnal, quem vai falar para aquelas pessoas que estão lá fora, não é Deus, é você. Você está entendendo? É por isso que Deus está procurando profetas, porque nessa relação entre Ele e você, Ele precisa primeiro que você escute Ele. E, irmãos, aí é que está a grande questão de tudo isso.
é que nessa procura de profetas que Deus está, nessa busca por profetas, Ele muitas vezes encontra profetas, amém? Mas não só Deus quer encontrar profetas, Ele quer encontrar profetas que escute Ele. E nesse momento aqui, dessa visão de Ezequiel, que é uma visão simbólica, que é algo, né, que Deus queria mostrar a Ezequiel como estava Israel, e Deus quer mostrar para nós hoje também como está esse mundo aí fora. A Bíblia diz que Ezequiel ouviu Deus. Então, queridos, o primeiro passo nessa relação é que você escute Deus, é que eu escute Deus. Muitas vezes o nosso ouvido está muito longe de Deus. Nós precisamos ouvir Ele, porque quando nós ouvimos Ele, quando você para ouvir, você vai entender. Irmão, só entende quem escuta, só entende quem para ouvir. Quando você para ouvir alguém, você consegue entender o que a pessoa está falando. Quando você fica ouvindo as pessoas no corre-corre, para lá e para cá, de qualquer maneira, as pessoas falam, as palavras até soam no seu ouvido, mas você não entende nada. E muitas vezes você diz assim, oi, o quê? Não entendi, dá para repetir? Por que você faz isso? Porque você não parou para ouvir. Mas se você parar para ouvir, você vai entender o que a pessoa está falando. Então, querido, da mesma forma é Deus. Deus está procurando profetas, sim, mas Ele está procurando profetas que escute Ele, que pare para ouvir Ele, que pare para dizer, Senhor, fala comigo, eu quero te entender. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele parou para ouvir Deus, e ele pôde escutar Deus falar com ele. Queridos, sabe por que eu estou falando isso? Porque profetizar é falar o que Deus manda. Profetizar não é falar o que eu quero falar. Profetizar não é falar o que eu entendo, não. Profetizar é falar o que Deus manda que eu fale. Então, no caso aqui de Ezequiel, Deus disse a Ezequiel, profetiza. E Ezequiel disse, para quem, Senhor? Para esse vale de ossos secos. Como assim? Então, Ezequiel podia muito bem dizer, não, eu não vou profetizar para vale de ossos secos, que osso seco não me escuta. Já estão secos, Senhor, sequíssimos. Mas, quando você é profeta, você não fala aquilo que você quer falar, aquilo que você entende, aquilo que você acha. Você fala aquilo que Deus manda você falar, mesmo que pareça algo tão, sobrenatural, algo tão assim, sem lógica, mas você faz porque você é profeta, e profeta não questiona, profeta só obedece. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele foi lá e profetizou. Por que Ezequiel profetizou? Porque Ezequiel, primeiro, ele ouviu Deus falar. Então, queridos, nós como profetas, nós como igreja do Senhor, precisamos exercitar o hábito de ouvir Deus. Se você não escutar Deus, se você não parar para ouvir Deus, você não vai ter o que profetizar, você não vai ter o que proclamar, porque em outras questões, em outra área, profetizar é proclamar Deus, é proclamar o reino de Deus. Quando você proclama o reino de Deus, você está profetizando as nações, profetizando as pessoas, profetizando ao homem. Mas para isso você precisa primeiro exercitar o ouvido, ouvir Deus, para você não falar o que não deve falar. Então muitas vezes, querido, a igreja ou pessoas, vão por caminhos diferentes porque querem falar o que ele quer falar, o que ele acha bonito, o que traz prazer para ele, esquece de falar aquilo que Deus quer falar. E segunda coisa aqui que eu quero enfatizar é a questão de você estar atento. Atento por quê, pastor? Porque muitas vezes nós escutamos Deus falar, mas não entendemos o que Ele fala. Então é preciso estar atento a isso. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele estava atento. Ele estava profetizando para o vale de ossos secos, mas ele estava atento ao que Deus estava fazendo. Queridos, nós precisamos entender isso. Quando você profetiza, quando você proclama o evangelho, quando você fala daquilo que Deus mandou você falar, pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer, e você precisa estar ligado para ver aquilo acontecer. No versículo que eu li aqui, diz assim, então, isso é Ezequiel falando, versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Então o Senhor disse, faça, ele fez. E houve um
ruído. Então, enquanto Ezequiel estava profetizando, houve-se um ruído. Sabe o que é ruído? É aquilo que é bem baixinho, você precisa ter atenção para ouvir. Se você não tiver atenção, você não escuta um ruído. E houve um ruído, e Ezequiel podia entender, está acontecendo alguma coisa. Eu preciso continuar profetizando. Então muitas vezes, irmãos, Deus fala com você, você escuta Deus, você vai proclamar, mas você não fica atento aos detalhes daquilo que Deus está fazendo. E que pode ser muito importante para que você continue profetizando. Porque, irmãos, a pior coisa do mundo é você fazer alguma coisa e não ver resultado. Mas Ezequiel não, ele estava profetizando, falando ali, e ele começou a ouvir ruídos. Opa, alguma coisa está acontecendo. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos, muitas vezes nós deixamos de ganhar uma alma para Jesus, de ganhar alguém para o Senhor, porque nós não percebemos os detalhes que o Senhor está fazendo. E às vezes Deus está fazendo na vida de alguém e você diz, já preguei tanto para ele, não vou mais nem falar mais nada. Não está acontecendo nada. Deixa de mão, vou partir para outro. Irmãos, às vezes Deus está fazendo pequenas coisas que você não consegue perceber. São ruídos de Deus que o profeta precisa estar atento para entender isso. Porque nós muitas vezes só vemos o que acontece de grande, né? Olha aqui, olha versículo 7. Volta para o versículo 7, olha isso, ó. Então profetizei como se me deu ordem e houve um ruído, enquanto eu profetizava. Ok? Eis que se fez um reboliço. Reboliço já é grande, já é coisa, não é? Olha um reboliço, ali tem um reboliço. É coisa que todo mundo vê. Não é isso? Querido, então o profeta tem que estar atento às coisas pequenas, porque depois virão as coisas grandes. Então quando você fica atento a ver o ruído de Deus na sua vida, o ruído de Deus na sua obra, o ruído de Deus naquilo que você vai fazer, você vai ver também coisas grandes acontecer. Mas para que aconteça o grande, vem o pequeno. Deixa eu falar aqui nessa noite aqui para você uma coisa muito interessante. Vocês que sabe, que são dessa igreja, vocês que estão aqui nessa igreja, e que muitas vezes não vou para a igreja não, porque é pequena a igreja. A igreja é pequena, fazer o que lá? Vou não, aquela igreja é muito pequenininha. Tem 50 pessoas só. Mas fique atento às coisas pequenas. Porque se você ficar atento às coisas pequenas, Deus vai fazer coisas grandes. Então eu quero nessa noite profetizar na tua vida. Não desista desse pequeno, porque Deus vai colocar você no grande. Não importa o que passou, não importa o que aconteceu. O que importa é que você vai olhar para frente. Deus não está olhando coisas velhas, irmãos. Deus está interessado em coisas novas. É por isso que Ele está procurando profetas, para que Ele possa fazer coisas novas nesse lugar. É preciso que você se disponha a entender o pequeno, para que Ele possa fazer o grande. O ruído de hoje vai ser um reboliço amanhã. O pequeno som de hoje vai ser um grande som amanhã. A pequena igreja de hoje vai ser uma grande igreja amanhã. O pequeno grupo de louvor hoje será um grande grupo de louvor amanhã. Os pequenos pregadores serão grandes pregadores amanhã. Os jovens que aqui estavam, a oração daquela menina foi tremenda, tinha tudo a ver com a minha mensagem. As pequenas crianças serão os pastores de amanhã. Então, irmãos, são esses ruídos que você vê aqui. Esses ruídos, essas crianças que talvez diga, caraca, as criancinhas aí. Mas o profeta tem que estar atento a esses pequenos ruídos, esses pequenos sinais, porque são essas crianças que farão um reboliço amanhã. E você vai dizer lá na frente, caramba, eu olhava para aquelas crianças naquela época, não entendia nada. Olha aí, ó. Olha aí. Então o profeta precisa estar atento a esses ruídos, atento às coisas pequenas. Porque às vezes, irmãos, como você prega para um, você não consegue, com seus olhos naturais, perceber o que Deus está fazendo naquela vida. E quantos exemplos, quantas pessoas estão aqui hoje, que você pregou, e você olha e não tem jeito. Você pregava, mostrava, ensinava,
Às vezes nem falava mais, porque não tinha mais como falar, você só orava. Só profetizava no Espírito. Só profetizava na calada da noite. Só profetizava, sabe? Saía de casa ou encontrava, em nome de Jesus, esse ou essa vai ser salvo. E você com os seus olhos carnais não via resultado algum, mas Deus estava fazendo um ruído naquele coração, um sinal pequeno, uma coisa pequena, e hoje ela está aqui, ele está aqui, fruto da tua profecia, fruto da tua proclamação. Então fique atento, irmãos, aos ruídos, porque o Senhor fará um grande reboliço. Isaías, no capítulo de número 6, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso quer dizer, queridos, que Isaías já era um escolhido. Nós somos escolhidos. Deus nos escolheu. Eu não tenho dúvida assim, olha, eu vou bater no peito e dizer assim: Deus nos escolheu lá no ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu. Mas a escolha de Deus, ela precisa da tua disponibilidade. Deus te escolheu, mas você precisa dizer: eis-me aqui. Isaías foi escolhido ou não? Sim. Mas quando Deus perguntou, Deus me dizia assim: olha, Isaías, vem cá, é você que eu quero para ser profeta. Ele tem autoridade para isso, irmãos. Ele tem autoridade para chegar aqui, eu levanto você como profeta. Ele tem autoridade para isso. Mas Deus, Ele quer a tua disponibilidade. Ele quer que você se prontifique. Ele quer que você se coloque à disposição. Porque quando você se coloca à disposição, o seu coração vai, e Deus vai habitar no teu coração. Porque a Bíblia diz que o Senhor habita no coração puro, um coração sincero, um coração que se dispõe. Aquele que me busca, me acha. Escolhido nós somos, mas Deus está procurando profetas no meio dos escolhidos. E se você diz assim: eis-me aqui, o Senhor vai te usar. Então, queridos, fica ligado nos sons baixinhos, fica ligado nas coisas pequenas, fica ligado naquilo que parece insignificante, porque é aí que Deus vai fazer grandes obras na tua vida. Você já imaginou, irmão, se os apóstolos de Jesus não tivessem ligado naqueles 5 pães e 2 peixinhos daquela criança? O que é 5 pães e 2 peixinhos? Para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não é nada, é uma cócega, é um pingo d'água no oceano. Mas quando Jesus disse assim: o que é que você tem? Alguém disse assim: olha, tem um garotinho aí com 5 pães e 2 peixinhos. O profeta estava atento a um ruído, a coisa pequena, algo tão pequeno, mas tão insignificante, que talvez alguém dissesse: mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão como essa? Mas exatamente aí, irmãos, que Deus vai trabalhar quando você está atento a coisas pequenas, porque a Bíblia diz: quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Quando você é fiel no pequeno, Deus te coloca no grande. Quando você é fiel no ruído, Deus vai fazer um reboliço. Mas é preciso estar atento. O profeta precisa estar atento, precisa estar ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Tenha atenção. Não seja um crente desatencioso, não. Seja um profeta atencioso. Tenha atenção. Para ouvir Deus falar, é preciso ter atenção. Porque às vezes, irmãos, o falar de Deus, o homem carnal não vai conseguir entender. Por isso que é preciso estar ligado, estar no Espírito. Ter atenção no Espírito, porque Deus não fala com o carnal. Às vezes Deus está falando e as pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque está longe, está desligado, está na carne. Ou você acha que quando Paulo e Barnabé estavam lá na igreja da Antioquia, e o Senhor disse assim: separai a Paulo e a Barnabé para mim, todo mundo entendeu, todo mundo ouviu? Não, só entendeu, só ouviu quem era espiritual. Então é preciso estar atento, é preciso ter atenção para ouvir Deus falar. Que a Bíblia diz assim: olha, porque Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Porque Deus procura verdadeiros adoradores. A Bíblia diz assim, olha, porque o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, só se comunica seres da mesma espécie. Alguém consegue conversar com um cavalo? Cavalo, tudo bem com você, cavalo? Ah, tô legal, o cavalo responde, tô bem, graças a Deus. E aí, cavalo, como é que você foi? Ah, eu dei uma passeada legal no pasto aí, comi um capinzinho, estou aqui. Aí você? Ah, não, eu não, comi feijão e comi arroz, comi um bife e tal. Não tem como se comunicar, porque são seres diferentes. Então, irmãos, para conversar com Deus tem que ser espiritual, porque Deus é espiritual. Então, carnalidade, o carnal não consegue entender Deus. Ele não consegue ouvir Deus. Deus fala, ele não consegue entender. Por quê? Porque ele é carne. E é por isso que Deus está procurando profetas, homens e mulheres espirituais, para que Ele possa dizer, para que Ele possa ordenar e eu possa obedecer. Ezequiel ouviu a ordem e obedeceu. Está aqui, ó, versículo número 6. Eu profetizei como se me deu ordem. Dá ordem quem pode, obedece quem tem juízo. E nesse caso, Deus ordena e eu que tenho juízo, obedeço. Nesse caso, Deus dá ordem e você que é espiritual, obedece. Nesse caso, Deus dá ordem e você que é profeta, profetiza. Nesse caso, Deus dá ordem e você que é profeta, proclama. Nesse caso, Deus dá ordem e você que é profeta, ensina a salvação. Nesse caso, Deus dá ordem e você vai em busca das almas. Atenção, porque Deus está procurando profetas. Então essa atenção eu preciso dela. Repetindo, Ezequiel estava profetizando, mas ele estava atento. Ezequiel estava profetizando, mas ele estava ligado. As coisas que aconteciam ao lado dele, ele percebia. As coisas que aconteciam ao lado dele, ele estava vendo. E a Bíblia diz que ele viu os ossos começarem a se bater. Os ossos encontrarem os seus ossos. Ezequiel ficou atento, porque Ezequiel dizia, eu quero mais. Não sabe, o profeta, ele sempre quer mais. Ele nunca está conformado com aquela coisinha que ele está vendo, não. Ele sempre quer ver mais. E aí, a Bíblia diz que os ossos começaram a bater uns ossos, e Ezequiel olhando os ossos se bater. Daqui a pouco, Ezequiel continuou olhando, e aí ele viu os nervos cobrindo os ossos. E Ezequiel continuou profetizando, mas ele continuou atento, ele estava vendo. Irmãos, olha, fica atento no que Deus está fazendo. Ele está fazendo, você não está vendo. Por isso você não continua profetizando, porque você não está vendo. Se você vê, você vai continuar profetizando. Porque Deus, ele começa, mas ele termina. Deus nunca deixa pela metade, ele sempre termina. Ele vai, faz e faz. E se precisar refazer, ele refaz. E Ezequiel estava ali olhando. Osso no osso, nervos nos ossos, pele sobre os nervos. E a Bíblia diz que aconteceu que aquele vale de ossos secos se transformou num grande exército. Num grande exército. Talvez essa igreja seja uma igreja pequena, mas amanhã você vai precisar alugar um galpão. Talvez essa igreja seja muito pequena, mas amanhã você tem que comprar um terreno grande para fazer uma obra, para construir um grande templo para o Senhor. Vai ser um grande exército, um grande reboliço. Mas para isso é preciso ficar atento às coisas que estão acontecendo até chegar lá. Porque, irmãos, dar glória no muito é muito fácil. Dar glória no pouco, dar glória na saúde é muito bom. Glória a Deus, estou com saúde. E quando eu estiver doente, eu posso dar glória a Deus? Quando a sua conta bancária está no azul, glória a Deus, aleluia, meu Deus é grande. E quando estiver no vermelho, Deus é grande também. É como diz o hino daquele cabra lá, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se Ele sarar, Ele é Deus. Se não sarar, Ele é Deus. Se a porta fechar, é Deus. Se abrir, é Deus. E se fechar, Ele continua sendo Deus. Vai ser sempre Deus. Então o profeta tem que estar atento a isso. Tem que estar
está ligado nisso. E Ezequiel, ele era especialista nisso. Enquanto ele fazia a obra, enquanto ele profetizava, enquanto ele falava das grandezas de Deus, ele estava atento ao que Deus estava fazendo. Por irmãos, porque Deus, ele é fiel com a sua palavra para cumprir. Se ele mandou você fazer, se ele mandou você profetizar, faça, porque vai acontecer. E enquanto Ezequiel profetizava, as coisas iam acontecendo. E assim é com você, assim é comigo, se eu me colocar à disposição de Deus. Enquanto você for profetizando, Deus vai fazendo. As coisas vão acontecendo. Fica atento. Porque quando você vê acontecendo, você continua. Deus está procurando profetas. Então, irmãos, está atento a exatamente isso. É você estar entendendo o que Deus está fazendo, é você estar recebendo de Deus para que você possa repassar. Porque no momento que você vai profetizando e Deus vai fazendo, observe uma coisa, Ele vai sempre te dando mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Está claro para você, profeta de Deus? Deus vai te dando, vai dando para você e você vai profetizando. Mas se você não ficar atento, você não consegue receber mais. Mas o profeta de Deus, ele precisa estar atento. Por quê? Porque quando Deus for dando para ele, ele vai profetizando e Deus vai manifestando mais da sua glória. Porque, irmãos, a quem muito é dado, muito é cobrado. E a Bíblia diz que quando você recebe de Deus, é como um rio de água viva. É como uma fonte inesgotável. Quanto mais se tira da fonte, mais ela tem. Então, quanto mais você recebe de Deus e dá para Deus, mais Ele te dá para que você repasse. Mas para isso é preciso você receber de Deus. Mas para receber de Deus é preciso estar ligado. Mesmo enquanto faz. Porque o nosso problema é exatamente esse, mas é que a gente recebe de Deus e vai fazer. Pronto, parece que está tudo bom. Enquanto você está fazendo, enquanto você está dando, enquanto você está profetizando, Deus vai te dando mais. E foi exatamente isso que aconteceu com Ezequiel. Ele estava profetizando e Deus fazendo, profetizando e Deus fazendo. Porque, irmãos, a palavra inicial foi profetiza para esse vale de ossos secos. Ele poderia dizer assim, vale de ossos secos? Pronto, não. A Bíblia diz que enquanto ele fazia, ele observou que havia ruídos. Ele poderia parar. Já está acontecendo uma coisinha ali. Então, Deus queria completar. Ele queria que a obra dele fosse completa. Então, Ezequiel continuou profetizando. E aí as coisas foram acontecendo naquele vale de ossos secos. Por isso, queridos, Deus está procurando profetas. Mas existe uma coisa muito importante nessa relação entre Deus e o profeta. Só fale aquilo que Deus mandar você falar. Só faça aquilo que Deus mandar você fazer. Não faça aquilo que você quer fazer. Está entendendo? Nessa jornada, nessa caminhada da fé, nessa caminhada, nessa relação entre você e Deus, nesse ministério profético que a igreja tem, não é? O ministério profético não está limitado a 1 ou 2, o ministério profético está condicionado à igreja, porque a igreja tem que ser uma igreja profética, que profetiza, que anuncia, que proclama o reino de Deus. Então, quando essa igreja, ela faz isso, quando essa igreja entende isso, quando essa igreja se apropria disso aí, ela vai falar o que Deus manda ela falar. Ah, pastor João, eu não tenho ouvido Deus não. Leia a Bíblia que você vai ouvir Deus falar com você. Leia a palavra que você vai ver o que é que Deus quer para você. Lê esse livro santo, que ele vai te direcionar. E você será um grande profeta na casa do Senhor, porque você entende a palavra dele, entende as ordens dele. Nessa relação, repito, entre Deus e o homem, entre Deus e o profeta escuta e o profeta fala. Mas o profeta escuta o que Deus quer, o que Deus está falando, e fala o que Deus manda ele falar. Primeiro você escuta, primeiro você vê, depois você fala. Tem muita gente querendo primeiro falar para depois ouvir, né? Você não tem que primeiro falar, você tem que primeiro ouvir. É por isso que Tiago diz, seja um homem tardio no falar e esteja pronto a ouvir.
Porque quando você ouve, quando você escuta, quando você vê, quando você recebe de Deus, então você tem para dar. Se você não escuta de Deus, se você não recebe de Deus, você não tem para dar. E aí você tem que buscar isso na fonte. Onde é a fonte? Em Jesus. Nesse Deus que está procurando profetas no meio do seu povo escolhido. Isso é forte, sabia? Deus está procurando profetas no meio dos escolhidos. Escolhidos, todos somos. Agora, profetas são aqueles que dizem assim: mesmo aqui, eu quero, eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio. Pode ser árduo, mas eu aceito. Sabe por quê, irmãos, é árduo? Porque muitas vezes você vai ser chamado de doido, de maluco, de louco. E quem gosta de ser chamado de doido? Quando me chama de doido, eu fico com uma raiva tão grande. Tá maluco, rapaz? Não dá uma raiva isso, gente. Quer ver eu ficar com raiva quando alguém diz: você tá doido? Cara, dá um negócio ruim assim em mim, que eu digo: meu Deus. Né? Você que dirige, né? Você tá no trânsito lá, tranquilão, tá maluco? Tá doido? Vamos dizer: doido é a senhora sua. Não dá vontade de dizer? Estou mentindo? Tá, porque ninguém gosta de chamar de maluco. Então, irmãos, se colocar à disposição para ser profeta, é estar disposto a ser chamado de maluco, de doido. João Batista, doido. Noé, doido. Esse cara aí é doido, maluco. Como é que vai vir chuva? O que é isso? Então, ser profeta é se colocar à disposição de Deus para que você possa, de certa forma, também passar por essa dificuldade. Mas quando eu escuto Deus falar, quando eu ouço a voz de Deus, então eu faço porque eu vou ver os resultados. E no final, irmãos, o doido estava salvo e os não doidos estavam tudo afogados dentro d'água. Você está entendendo? Então, esse conceito de profeta, ele é muito forte. Por isso que Deus procura profeta no meio dos escolhidos. Porque é forte. É forte. Então, depois que você escuta, depois que você entende, aí os outros vão ver. Aí é que as outras pessoas vão ver. A princípio ninguém vê. Ninguém vê. Quem é que via em Noé o resultado da profecia dele? Ninguém. O cara passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, e o maluco lá construindo uma arca. Não é? Mas quando veio o resultado da obra de Deus, da ordem de Deus para Noé, é que as pessoas disseram: eu também quero. Agora já era, filho. Está entendendo? Então o profeta, muitas vezes, irmãos, passa por ridículo. O profeta, muitas vezes, passa por inconveniente. Porque, irmãos, as pessoas passavam por Noé e ficavam olhando ele lá. Quantas pessoas passam por vocês assim: mas esse cara é muito bobo, essa mulher é doida, maluca, olha isso. De vez de estar fazendo outra coisa, está lendo Bíblia. De vez de estar comendo um sorvete gostoso, está jejuando. Ou um prato tão gostoso que eu vou preparar lá em casa, ele está de jejum, 7 dias sem comer carne, 21 dias fazendo jejum com Daniel. Está doido. Diziam isso para Daniel: irmãos, esse cara é doido. Aqui na mesa do rei, tanta coisa boa. Tem queijo do reino. Sabe o que é queijo do reino? Não sabe, pessoal, aqui, né? Lá no Nordeste é queijo do reino, aqui é queijo bola. Tem manjares, tem carne, tem tudo. Daniel, seu bobo, Daniel, seu mané, você está comendo legumes e bebendo água. Mas no final, irmãos, a Bíblia diz que quando o rei olhou, todos, Daniel era o mais belo, era o mais limpo, era o mais preparado. Então o profeta de Deus, aquele que diz assim: Senhor, eu quero ser profeta, é depois que vão ver, não é agora. Não espere que a obra que você está fazendo seja vista agora. Tenha paciência, depois o reboliço vai acontecer. Então muitas vezes nós desistimos dessa obra profética, dessa missão que nós temos como igreja, porque nós queremos ver coisas grandes agora. Não, irmãos, agora às vezes só está acontecendo só os ruídos. Só os ruídos. Esteja atento, porque o reboliço vai acontecer depois. É depois que as pessoas vão ver. É depois que o mundo vai ver. Foi muitos anos depois que viram o que Noé estava fazendo. Quanto tempo passou para que Jesus se manifestasse como Filho de Deus na terra? 33 anos. 30 anos mais ou menos. Quando foi que vieram reconhecer a obra de Paulo?
A Bíblia diz que quando Paulo se converteu, os apóstolos não aceitaram ele. E ele voltou para Tarso, ficou no mínimo 3 anos lá, enclausurado. Depois que ele voltou, foi que começou a haver reboliço no ministério de Paulo como profeta. Mas eu acredito que enquanto ele estava em Tarso, ele estava ali ouvindo, vendo os ruídos de Deus acontecendo na vida dele. Então, meus irmãos, quando eu me coloco à disposição de Deus como um profeta dele, quando eu me coloco à disposição de Deus para proclamar o evangelho dele, eu não preciso me incomodar com o que está acontecendo agora. São coisas pequenas, as pessoas não vão entender, dizer assim, mas você está gastando o seu tempo com coisas tão insignificantes. Sim, porque amanhã eu vou ver o reboliço. O que eu faço hoje, você não entende, você só vai entender amanhã. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no vosso meio. Hoje as coisas são pequenas, sim, para que amanhã elas se tornem grandes. Então, queridos, é o que a palavra de Deus diz, é o que a palavra de Deus nos dá, é o que a palavra de Deus quer de nós, simplesmente que eu me coloque à disposição dele como profeta. Quando ele disser, eu quero você, diga, eis-me aqui, Senhor. Quando ele proclamar, a quem eu vou enviar, diga, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser profeta, eu quero proclamar o teu reino, eu quero proclamar o teu evangelho. Quando você profetiza o que Deus manda, tudo fica no lugar certo. Enquanto Ezequiel profetizava, irmãos, cada osso encontrou o seu osso. Irmãos, sabe o que é um vale? Um vale é como se fosse um tanque de montanha, só que é grande, né? E havia ali tantos ossos ali. E enquanto você profetiza, quando o Ezequiel estava procurando, irmãos, eu não sei, de repente um osso estava lá longe, procurou o que estava lá embaixo, porque era um encaixe. Porque quando você profetiza aquilo que Deus manda você profetizar, quando você faz aquilo que Deus manda você fazer, tudo vai ficar no lugar certo. Porque Deus não é maluco. Deus é Deus. Então, quando você profetiza o que Deus manda, tudo vai para o lugar certo. Cada osso no seu osso, cada mulher com o seu esposo, cada menino com a sua menina, cada coisa no seu lugar, cada músico com o seu instrumento, cada mãe com o seu filho. Por quê? Porque você está profetizando aquilo que Deus mandou você profetizar. Cada osso no seu osso, a pele, ou melhor, o nervo em cima dos ossos, e consequentemente depois a pele, tudo fica no lugar certo quando você profetiza o que Deus manda você profetizar. Então, quando Deus mandar fazer, faça. Pastor, eu estou fazendo, não estou vendo nada. Fica atento, talvez você não está entendendo, mas que está acontecendo, está. Pelo menos ruídos estão acontecendo. E quando tudo terminar, quando você cumprir o que Deus está realmente mandando você fazer, as coisas vão ficar no seu lugar certo. Haverá transformação, haverá vida, haverá salvação, haverá cura, haverá reconciliação. Por quê? Porque você profetizou o que Deus mandou você profetizar. Então Deus está procurando profetas. E nessa noite eu vejo aqui muitos profetas. Nessa noite Deus está chamando você como um profeta. Deus está desafiando você a ser profeta. Deus está desafiando você a ser um profeta, a começar a ver coisas pequenas. Mas eu quero garantir para você nessa noite, em nome de Jesus, você vai começar a ver coisas pequenas, mas vai terminar vendo coisas grandes. Vai haver mudança, vai haver transformação, vai haver salvação, vai haver reconciliação. Vai haver solução para aquele problema. Vai ter solução para aquela alma que você está orando. Vai ter solução para aquela mãe que você está orando para que ela se salve. Ela está tão apegada ao catolicismo, tão apegada aos ídolos, mas você vai estar orando e Deus vai fazer obra na vida dela. Ela tem dito para você, por que isso? Porque você está nessa religião. Essa não foi a religião que eu te ensinei. E quantos aqui, irmãos, até são amaldiçoados pelos pais, pela mãe, porque hoje encontrou Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, profetiza. Profetiza. Que ela vai vir para Jesus. Ela não vai morrer como ela está. Ela vai encontrar salvação.
Ela vai olhar para você e vai dizer: meu filho, minha filha parece que ficou doida. Quantas vezes eu tenho te chamado, minha filha, não foi isso que eu te ensinei? E você pode dizer assim: eu sei, mãe, eu sei, meu pai, que foi isso que você me ensinou. Não, mas o meu Deus está dizendo: profetiza. E aí você vai ver transformação na vida da sua mãe, do seu pai. Estou falando isso porque aqui, irmãos, tem muitas pessoas, o Espírito me revela, muitas pessoas têm sofrido com o pai e com a mãe, porque aceitou Jesus como Salvador. Deus está falando no meu coração nessa noite aqui. As pessoas aqui que choram pelo pai, choram pela mãe, porque a mãe não entende a sua convenção. Mas não se preocupa não, você vai ver o reboliço acontecer. Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai fazer uma obra grande na vida do seu pai, Deus vai fazer uma obra grande na vida da sua mãe. Tão somente continua profetizando, fazendo aquilo que Deus mandou. E aí você vai ver os ossos nos seus ossos, cada coisa no seu devido lugar. Você vai poder chegar em casa e sua mãe dizer: filho, filha, louvado seja o nome do Senhor, Jesus é conosco. Se nós atendermos o chamado de Deus, irmãos, para sermos profeta, com certeza, muita coisa vai para o lugar certo. Portanto, nessa noite, Deus está te procurando, Deus está te chamando para ser um profeta. E eu quero nessa noite desafiar você. Eu quero nessa noite pedir você que quer ser profeta de Deus, que se dispõe a ser profeta de Deus sem medo. Você que se dispõe, você que se coloca e diz assim: Senhor, eu quero ser profeta. Não importa o que vai acontecer, mesmo que aconteça coisas agora, eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes na minha vida. Só você que tem esse chamado mesmo. Eu queria que você ficasse de pé no lugar que você está. Fique de pé agora. Fique de pé, isso, fique de pé, que eu vou orar por você. Vou pedir a Deus uma unção especial, unção de profeta sobre a tua vida, para que você possa profetizar sem medo, sem receio, mesmo que você seja criticado, mas na unção do nome de Jesus, você vai ser renovado, revestido com esse poder, com essa glória. Nós vamos orar. Eu quero convidar minha esposa para orar por você agora. Que você receba essa unção profética, sabe, de fazer aquilo que Deus manda você fazer. E quando você fizer aquilo que Deus manda você fazer, com certeza você vai ver coisas grandes acontecer no futuro. Feche seus olhos agora, coloca a mão no seu coração e receba essa unção de profeta agora, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venci o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pai querido, nesta noite, nós queremos te louvar e te engrandecer por tudo que tu és nas nossas vidas. Está aqui uma igreja, Senhor, que entendeu a tua palavra. Uma igreja, Senhor, que se coloca de pé e diz: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Deus, estamos vivendo os últimos dias nesta terra. E nós precisamos, ó Deus amado, de ousadia, autoridade e poder. E nós te pedimos, Espírito Santo, usa-nos, ó Deus. Não olha para as nossas dificuldades, limitações e problemas, mas que o Senhor venha nos usar, ó Deus, principalmente dentro da nossa casa, principalmente dentro, Senhor, dos nossos, Senhor, juntos com os nossos.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir autoridade. Autoridade sobre as nossas vidas. Para que, Deus, nenhum dos nossos se perca, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, se falta graça, se falta ousadia, dá ousadia, se falta unção, dá unção, se falta autoridade, dá autoridade, em nome de Jesus. Todo medo, toda insegurança, toda, Senhor amado, timidez caia por terra, e o Senhor venha nos usar para a glória do teu nome. Espírito Santo, renova-nos nesta noite. Renova, Senhor, o teu vaso. Renova o teu profeta. Diga para ele nesta noite, Senhor, que ainda não acabou, que o Senhor está só começando, e que o Senhor fará coisas grandes de tal forma que o teu nome, Senhor, será glorificado. Aqueles que já não escutam mais a tua voz, limpa os ouvidos nesta noite. Aqueles, Senhor, que já não entendem mais os ruídos, que nesta noite o Senhor traga, Senhor, renovo, restauração, autoridade e poder, para que eles possam glorificar o teu nome. Renova, Senhor, renova, restaura, dá graça, dá força, Senhor, e que hoje, ainda hoje, o Senhor deu um sinal daquilo que o Senhor fez e há de fazer, em nome de Jesus. Glorifica ao Senhor, querido, glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor. É tempo de glorificar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Então você que ficou de pé, receba nessa noite essa unção de profeta e profetize aquilo que Deus mandar você profetizar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém, igreja? Você recebeu essa palavra? Continue em espírito. Feche teus olhos. Continua falando com o Senhor e recebendo. Ele continua falando ao teu coração. Continua adorando Ele em verdade, em espírito. Coloca teus ouvidos disponíveis para Ele essa noite. Feche teus olhos. Não olha para quem está do teu lado, querido. É você e Deus. Ele está falando, Ele está te conduzindo, Ele está falando ao teu coração. Continua sendo Deus. Adora Ele. Adora Ele. Deus. Quando eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se perder, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Te adorar pelo que és. Dele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
Ele se encontra nesse lugar. O grande eu sou. O Todo-Poderoso, querido. Ele se encontra no nosso meio e é um privilégio meu e seu estar diante dele essa noite. Então não perde o teu tempo. Entrega o teu coração a ele. Deixa ele te renovar. Porque ele disse: eu sou. Ele é o meu dono, ele é o teu dono, ele é o teu Senhor. Ele é o nosso amigo. E amigo fala ao nosso ouvido. Ele continua falando. Se os teus ouvidos estiverem atentos para o que ele vai fazer contigo essa semana, querido. Essa palavra foi muito poderosa. Que você não se desvie essa semana a ouvir o mundo, mas que você se santifique ao ouvir a voz do Senhor. Porque essa palavra vai ser continuada, querido. Vai ter continuidade durante a tua semana. É uma palavra profética. Não desvia os teus ouvidos, porque Deus vai falar contigo. Então, diante dessa nuvem de poder, querido, diante da presença do Todo-Poderoso, eu te pergunto essa noite: tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para o Senhor essa noite? Que creu no seu coração e quer confessar com a sua boca que só o Senhor é Deus? Paulo diz em Romanos que primeiro nós cremos no nosso coração e depois nós confessamos com a nossa boca. Você tem a liberdade essa noite de vir diante da igreja do Senhor e dizer: eu quero me entregar para o Senhor. Ou eu quero me reconciliar com Deus essa noite. Eu estava afastada, mas eu quero. Eu vim correndo te encontrar. Eu quero estar nos braços do meu Pai. Vou te dizer, você precisa saber o que diz meu coração. Essa noite, adora Ele com todas as forças que há em você. Chama por esse nome que tem todo o poder no céu e na terra. E percebi, és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar. Te dizer, você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
te amo. Quero Aleluia. ser a canção. Queridos, que o Senhor te dê uma nova oportunidade. Mas essa noite eu quero agradecer por todo o mover que o Senhor fez nesse lugar. Porque foi grande, continua sendo grande. E como o pastor João disse, a palavra do Senhor, ela se renova todo dia. Ela me renovou. E eu não sei você, mas eu recebi do céu. Deus, essa noite eu quero te agradecer pela vida do pastor João, da sua esposa Nefertiti, que em meio, Senhor, à dor, eles continuaram sendo profetas. Ainda perderam um amigo querido, mas eles decidiram estar aqui, dizendo: eis-me aqui, Senhor, e ser canal de bênção para a tua igreja. Meu Pai, derrama graça, poder do céu sobre eles e a casa, os familiares, descendentes, meu Pai, em nome de Jesus. Que da mesma medida que nós recebemos e fomos renovados, que o Teu Espírito Santo possa preencher, possa transbordar do novo do Senhor para a vida deles. Em nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E damos glórias ao Senhor pela vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Igreja, levante suas mãos aos céus, que é de lá que vem o nosso socorro. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite gloriosa, tão poderosa diante do Teu trono santo. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra santa. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, guardados e protegidos pela Tua mão. Esperge, Senhor, sobre nós o sangue do Teu Filho Jesus, e nos torna invisíveis aos olhos dos nossos inimigos, e nos dá a Tua paz, Deus. Paz com os homens, paz com Deus, paz no nosso trabalho, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que haja paz, que haja luz. No nome de Jesus, vão em paz e que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Glória a Deus e aleluia.